Boa tarde a todos aí no Brasil. Essa é a 10ª live do Einstein Connection, que é uma proposta do programa da pós-graduação do Einstein, estrito sensu, de internacionalização desse seu programa. Meu nome é Alexandre Marra, sou docente permanente do programa da pós-graduação estrito sensu em Ciências da Saúde e vinculado à Universidade de Iowa. É importante que as pessoas participem do Einstein Connection, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas e respondendo à pesquisa de satisfação que será disponibilizada por link no chat. Eu tenho o prazer aqui de ter 3 palestrantes hoje. Vou passar a palavra primeiramente ao Arthur José Marques Paulo. Ele vai ter de 15 a 20 minutos para falar. O Arthur ele é bacharel em Ciências e Tecnologia e Neurociências. Ele é egresso do mestrado em Ciências da Saúde do Einstein. Ele obteve premiação, Travel Grant, para participar em congressos como o Pan American Parkinson's Disease and Movement Disorders Congress. E também ele fez um curso de verão, que ele vai contar para vocês, um Neuro Academy pela Universidade de Washington, e Science, financiado pelo National Institute of Health. Ele teve como orientação no mestrado a professora Patrícia Maria de Carvalho Aguiar, e orientadora no projeto PROAD, a professora Joselisa Pérez Queiroz de Paiva. Depois que o Arthur terminar, eu passo a palavra para a professora Patrícia Maria de Carvalho Aguiar. Ela é médica, fez doutorado sanduíche em Ciências, Neurociências e Biologia Molecular no Albert Einstein College of Medicine, Nova York, e pela Universidade Federal de São Paulo. Ela é docente permanente do programa de pós-graduação, estrito sensu, em Ciências da Saúde. Posteriormente, virá a professora Joselisa Pérez Queiroz de Paiva, que fez bacharelado e mestrado em Neurociências pela Universidade Federal do ABC. Ela é egressa de doutorado em Ciências da Saúde do Einstein e coordena estudos de validação clínica de algoritmos de inteligência artificial no projeto PROAD-SUS, Banco de Imagens. Ela também é uma jovem docente pesquisadora do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde do Einstein, conduzindo pesquisa em foco em neuroimagem. Então, primeiramente, Arthur, obrigado pela participação. Vou lhe dar a palavra aí, por favor. Muito obrigado, Alexandre. Eu vou apresentar aqui minha tela. Vocês conseguem ver? Bom, então, obrigado pela apresentação, Alexandre. Eu vou falar um pouquinho sobre minhas experiências internacionais em neurociência dentro do curso de pós-graduação aqui do hospital. Eu sou o Arthur. Bom, eu tenho a graduação em neurociências pela Universidade Federal da ABC e aqui estou participando do projeto, né, a avaliação de conectividade nas distonias com a professora Patrícia, e também estou junto do PROAD-SUS, do Banco de Imagens, com o desenvolvimento de modelos Deep Learning aplicados à tomografia de cabeça. Bom, eu dividi aqui em 2 partes, né, uma parte para falar sobre essas experiências internacionais de pesquisa em neurociência e também uma parte falando sobre boas práticas e iniciativas Open Science e neuroimagem, que foi uma parte do curso, né, que eu fiz internacionalmente. E aí, se der tempo, né, eu vou adentrar um pouco mais e aprofundar nesses assuntos. Bom, então, pensando, né, por que a gente pensa em experiências internacionais, né? Por que experiências internacionais em neurociência? Bom, a divulgação e visibilidade de seus trabalhos é uma das coisas mais importantes que tem, porque a ciência aplicada, né, ciência vista, a única forma de ter ciência aplicada. Então, quando a gente consegue compartilhar esses resultados com a comunidade, tudo faz mais sentido. Também um dos motivos que eu vejo é aprender o estado da arte de novas técnicas. Muitas vezes a gente compartilha e recebe muito conhecimento quando a gente tem experiências com outros grupos de pesquisa que às vezes estão abordando, né, estão respondendo a mesma pergunta que você, mas estão vendo de outra forma. Então, essas experiências internacionais ajudam a aprender o estado da arte dessas técnicas novas que vão mudando ao longo do tempo, né, sobretudo nas neurociências. E também criar conexões com outros pesquisadores do campo. Né, isso eu vou falar um pouquinho sobre essas conexões que eu andei criando dentro dessas experiências que eu tive internacionais.
Aqui são algumas possibilidades que existem, né? Congressos, cursos de curta duração e mobilidade e colaboração. Vou falar mais desses dois primeiros círculos. Bom, aqui eu estou mostrando alguns congressos, só congressos que são congressos e conferências de neurociência, né? Então, a dica que eu tenho aqui é conferir os congressos que existem dentro da sua área, porque, por exemplo, eu estudo transtornos do movimento junto com a Patrícia, e existem congressos específicos para transtornos do movimento. Às vezes, se tem outro grupo que estuda, por exemplo, autismo ou, por exemplo, Alzheimer, existem congressos específicos dentro das neurociências que vão fazer jus às áreas específicas. Então, é importante a gente entender quais são esses congressos e pesquisar se há financiamento de viagem para esses congressos. Eu consegui um travel grant para o PAS, que é um Pan American Section of Movement Disorders, e uma coisa que foi muito importante também para conseguir divulgar sobre o meu trabalho. Eu vou falar um pouquinho mais dele lá para frente. Também a dica que eu tenho é participar de congressos virtuais híbridos. Eu participei de um congresso que foi virtual, que foi esse FNews 2022. Ele aconteceu de forma... Ele aconteceu online, porém eu também tive a oportunidade de apresentar meu trabalho e teve algumas rodas de conversa com os pesquisadores da área. Então, não é porque é apenas internacional, não é porque a gente não viaja que não é internacional. Então, muitas vezes a gente consegue fazer essa ligação aí com o exterior. E também uma dica é submeter o trabalho, não ter medo de submeter os trabalhos que você esteja fazendo, né? Dentro dessas conexões que eu fiz aqui no PAS, uma foi ter a possibilidade de apresentar meu trabalho para o Mark Hallett. Mark Hallett é um pesquisador distinto do NIH. Essa história é muito interessante porque assim, eu estava na sessão de posters e eu chamei ele para participar, né? Ele não caiu lá, né? Eu acho que tem uma coisa de ter um pouco de autonomia, de chamar, né, um pouco o trabalho para si, né, chegar e falar, olha, gostaria de apresentar esse trabalho para você porque você é um dos grandes expoentes dentro dessa área de distonia com eletroencefalograma. Então eu apresentei para ele, foi super interessante, ele conseguiu fazer contribuições maravilhosas e foi muito, muito bom saber que meu trabalho está sendo visto por pessoas que são grandes pesquisadoras dentro dessa área. E uma das conexões também que eu fiz foi com o Jeff Walk, que ele é da Universidade do Texas, Southwestern, e ele se interessou muito pelo trabalho, pelo nosso pôster com ressonância magnética, e a gente tem trocado e-mails, né, e pensando em colaborações. A gente está pensando em usar um pipeline dele no nosso dataset. Então, existem várias formas, que são duas pessoas que tive mais contato, mas assim, existiam várias conexões interessantíssimas dentro desse congresso. Então, pesquisar sobre os congressos que existem na área e também se mostrar, ter autonomia e mostrar paixão pelo trabalho, acho que é uma das coisas que faz com que a gente crie essas conexões com outros participantes. Tem alguma coisa a complementar aqui sobre congressos? Alguma dúvida? Bom, então vou prosseguir. Tá excelente. Excelente. Pode continuar. Bom, eu vou falar então sobre o Neuro Academy, que é pelo eScience Institute, pela Universidade de Washington. Esse Neuro Academy, ele é voltado para estudantes de neurociência, seja do mestrado, doutorado, pós-doc, que tenham interesse em analisar dados de neurociência à luz da ciência reprodutível e compartilhável. Então, ele foca mais em neuroimagem, mas também pessoas que trabalham com modelo animal, que trabalham com dados em geral de neurociência, podem se inscrever nesse programa. Ele oferece travel grants, então isso é uma coisa também muito importante. Ele oferece travel grants e oferece hospedagem, então, e comida também. Então, assim, é uma coisa muito boa, assim, além do curso em si, mas as acomodações, tudo é muito bem feito ali, né? E as aulas são de excelente qualidade. E as aulas são divididas, é um curso de 2 semanas que é dividido em 2 etapas. A primeira etapa são aulas expositivas,
E a segunda etapa, a segunda semana, é a parte hands-on. A hands-on a gente faz um hackathon, que a gente desenvolve projetos em grupo para responder perguntas científicas. Então, ele possui essa grande possibilidade de você ver tanto, né, ter contato com as ferramentas e também aplicar essas ferramentas em um dataset que você vai explorar junto com o seu grupo. Então, é bem interessante quando a gente vê essa combinação entre prática e teoria. Aqui é um pouco do corpo docente que tem no NeuroAcademy. NeuroAcademy, eu esqueci de falar, ele é financiado também pelo NIH. E aqui aqui eu estou mostrando duas fotos, né? Uma foto é eu apresentando o pôster, então aqui também a gente pode apresentar posters. Eu levei um pôster do meu projeto do PROAD, com previsão de idade, com dados de tomografia. E também aqui, essa segunda foto, é todo o grupo aqui reunido num passeio que a gente fez de barco. Então, foi organizado um passeio de barco para todo. Eu não estou olhando para a foto, então vocês não estão conseguindo me ver. Mas é importante, o que eu queria ressaltar aqui dessa foto é ver que tem muitas pessoas de vários lugares do mundo e a coisa mais cara assim é você conseguir conversar com pessoas da sua mesma área e falar a mesma língua, né? Você tá criando conexões com pessoas que estão vendo, que estão participando, que têm interesse com as mesmas coisas que você tem. Então isso é muito importante. Você criar essas conexões também. E dentro dessas conexões que eu criei no NeuroAcademy, que eu ainda levo, é o Connectome Harmonics, que é o meu projeto que eu fiz com o Hackathon. Então, a gente faz encontros quinzenais ainda para discutir sobre esse projeto e a gente faz alguns encontros para, quem sabe, publicar um paper com esses dados que a gente tem. Bom, agora eu vou fazer uma pausa para perguntas e se não tiver perguntas, aí eu dou um prosseguimento assim um pouco sobre as coisas que eu vi lá no NeuroAcademy. Mas eu queria saber se alguém tem algo para complementar, alguma dúvida. Posso fazer uma pergunta? Com certeza. Aliás, eu tenho várias, mas uma que eu gostaria de saber, assim, é a primeira vez que a gente traz alguém sobre a questão de neurociências, né? Eu acho fantástico isso. Com essa história da Covid-19, é claro, agora fica mais fácil da gente visualizar. Eu vi você no Zoom, né, com outros colegas que estudam o mesmo tema que você tem afinidade. Como é que você verifica essas conexões com outros pesquisadores antes da Covid-19 e agora? Ah, bom, eu acho que a Covid, com certeza, ela possibilitou e deixou mais fácil, mais simples o fato da gente conseguir fazer encontros híbridos ou encontros online. Então, o próprio NeuroAcademy, ele tinha uma turma que estava vendo de casa, né? Então, todas as aulas eram transmitidas. Então, eu acho que a pandemia, de certa forma, possibilitou que esse tipo de congressos virtuais ou cursos que acontecem também no virtual puderam emergir e também se estabelecer, né? Então, eu acho que foi uma coisa, se a gente pode dizer que alguma coisa boa ficou da pandemia, mas acho que essa conexão maior, assim, global, acho que possibilitou, mas não Desculpa, sei Arthur, essa foto que você mostrou foi de que data que você... Ah, Ah, não, desculpa. daqui? É isso. Essa daqui foi quando eu cheguei, foi esse ano ainda, então já a Ah, em questão 2022. a questão da Covid, assim, era uma coisa meio engraçada, porque nos espaços fechados, aqui eu tô de máscara, né? Nos espaços fechados Então, a gente ficava de máscara, só que nos espaços abertos a gente tirava as máscaras. E também a gente fazia testes todos os dias. Então, uma coisa interessante lá é que eles disponibilizavam testes. Então, todo mundo, de certa forma, estava bem seguro, assim, porque todo dia a gente fazia os testes e todo mundo estava negativo lá. Então, mas ainda assim, a gente tinha essa precaução de colocar máscaras em lugares fechados. ótimo. E essa próxima foto do Zoom foi depois, então? Vocês Isso foi tiveram os contatos? depois. Isso, foi depois. Aqui a gente está em 4 zonas diferentes de tempo, fuso horários, né? Então tem gente dos Estados Unidos,
tem gente da China, tem gente da Inglaterra, tem gente da Polônia. Então, Muito legal. a gente tenta encontrar um horário que seja possível para todos, mas nem sempre é confortável para todo mundo. E vocês estão tentando se reunir a cada 15 dias, então. Sim, a gente se reúne a cada 15 dias para desenvolver esse projeto que a gente fez aqui, o Connectome Harmonics, que é uma forma diferente, né, nova de ver conectividade cerebral. Ótimo, parabéns. Bom, continue apresentando que depois eu vou fazer mais perguntas. Perfeito. Bom, então, dentro do Neuro Academy é uma função, é uma junção de duas palavras, né, como neuro e hack. Na verdade são três, né? Neuro, hack e academy. Então, academia, neuro e também hack, né? E esse hack, a gente tem talvez uma visão um pouco negativa da palavra hackear, mas esse hackear vem na perspectiva de ciência aberta e reprodutiva. Então, eu gostaria de começar com a pergunta, né, o que é ciência aberta para vocês? Eu vou falar um pouquinho sobre minha experiência na Neuro Academy e espero que ao longo dessa fala seja respondido um pouco sobre o que é ciência aberta. E existem dois conceitos interessantes que a gente viu lá, né, que é a questão da reprodutibilidade e replicabilidade. A gente usa essas palavras muito na ciência, mas às vezes a gente usa até de forma errada, né? Então eu vou conceituar o que é reprodutibilidade e o que é replicabilidade. Reprodutibilidade é você conseguir recriar o mesmo resultado com o mesmo dado e com o mesmo código, né? Então pensa que alguém te deu uma receita de bolo, te deu os ingredientes da mesma marca para você fazer aquele bolo. Quando você conseguir reproduzir aquele bolo, você replicou o bolo. Agora, reproduziu o bolo, desculpa, né? Ele foi um bolo, você reproduziu exatamente da mesma forma, com os mesmos códigos, com a mesma receita. Agora, replicabilidade é você utilizar novos dados com os mesmos códigos para tentar, né, verificar se você chega no mesmo resultado. Então, por exemplo, a gente verifica se um resultado que a gente encontra aqui é o mesmo resultado que a gente encontra numa amostra nos Estados Unidos ou na China. E usando o mesmo pipeline. Então, aqui a gente está falando de replicação de resultado, porque a gente está usando dados novos. Quando a gente usa dados diferentes, a gente fala em replicabilidade. Quando a gente usa os mesmos dados, a gente fala de reprodutibilidade. E aqui tem um diagrama interessante que foi mostrado lá também, que eu traduzi para português, que é meio que mostrando isso, né? Se a gente tem os mesmos dados e o mesmo código, a gente está falando sobre um resultado reprodutível. Quando a gente tem dados diferentes e o mesmo código, replicável. Quando a gente tem dados, os mesmos dados e códigos diferentes, a gente tem um dado robusto. Então, pensa que mesmo quando a gente varia um pouco o método, e a gente chega no mesmo resultado, quer dizer que esse resultado é robusto. E quando a gente tem dados diferentes e códigos diferentes, a gente tem um resultado generalizável. E aí, dentro disso, tem um paper seminal aqui do John Ioannidis, que ele fala que a gente não pode confiar nos nossos dados, porque a maioria dos resultados publicados na ciência são falsos. São falsos. Quem quiser investigar um pouco disso, tem esse QR Code aqui, aponta para o paper dele, e ele fala de três principais motivos que fazem com que os nossos dados não sejam verdadeiros, né? E ele aponta três motivos, que é a flexibilidade metodológica, estudos pequenos e o p-hacking e o p-phishing. O p-hacking tem a ver com vieses, né, do pesquisador, que, por exemplo, aponta determinada resultado, né, que ele escolhe reportar determinados resultados. O tamanho amostral pequeno, você sabe que, né, quando a gente tem uma amostra pequena, a gente tem correlações espúrias, e a flexibilidade metodológica é quando a gente, né, tem diferentes métodos para chegar no mesmo lugar. E essa flexibilidade metodológica pode ser bem deletéria, pensando na reprodutibilidade. Então, por exemplo, minha área é em neurociência dentro da neuroimagem, e a neuroimagem ela uma ampla gama de tipos de dado, né? Mas, por exemplo, para ressonância magnética funcional, existem vários parâmetros para você, por exemplo, fazer algum tipo de processamento, né? Aqui é o pré-processamento.
Então, olha quantas opções plausíveis que existem para cada uma desses passos que são necessários na ressonância magnética funcional. Isso faz com que tenha quase 69 mil possibilidades de opções plausíveis que você pode fazer, né? São 69 mil combinações. Então, isso cria uma dificuldade quando a gente tem muitas possibilidades, quando a gente tem uma flexibilidade metodológica muito grande. E uma das formas que discute-se lá no Neuro Academy é você fazer o pré-registro do estudo. Então, antes de você coletar o dado, você apontar quais são os métodos que você vai utilizar, quais são suas hipóteses, porque a gente às vezes gasta muito tempo analisando, mas às vezes gasta menos tempo se planejando. Então aqui é interessante que a gente intercale esse tempo de planejamento e de análise, que quando a gente planeja bem, a gente consegue separar com essas análises exploratórias das suas hipóteses. Também evita que a gente faça uma coisa chamada p-hacking, que é você criar hipóteses depois que os resultados já são conhecidos. E uma das coisas também que a gente fala, que ele fala bastante antes de começar um estudo, é que dentro do termo de consentimento livre tem alguma cláusula, né, que preveja o data sharing. Bom, e assim caminhando a reprodutibilidade, né, eu vou falar algumas das ferramentas que a gente tem sobre reproduzir dados de neurociência e neuroimagem, mais especificamente. Aqui eu estou mostrando alguns datasets que são abertos, né, que a gente pode, por exemplo, fazer pesquisas. Então, por exemplo, eu quero ver autismo em crianças e dados de ressonância magnética. Eu consigo usar a plataforma chamada OpenNeuro e a gente consegue filtrar esses dados e, de repente, encontrar um dataset que seja o que eu estou buscando. Então, existem vários tipos, né, de dataset, como o Human Connectome Project, o UK Biobank. Então, esses dados, esses métodos, né, de busca, eles estão aí para serem utilizados. Uma das ferramentas que a gente tem também é fazer o defacing, né, desses dados de ressonância magnética. Isso ajuda para, por exemplo, não identificar participantes. Então, geralmente esses dados que estão no OpenNeuro, né, que são dados abertos, é feito defacing, então remove-se a face para que esse indivíduo não seja identificado novamente. Isso é uma coisa boa pensando nas questões éticas, né, a observância das questões éticas que existem dentro dos dados de pesquisa. E, bom, falando mais de ferramentas de reprodutibilidade, existem, por exemplo, desde quando você organiza o seu dado, né? Então, você coleta ressonância magnética, por exemplo, ou EEG, ou NIRS, né? Falando sobre neuroimagem. Você organiza de tal forma que outros pesquisadores vão conseguir ter acesso a esse dado, conseguir operar esse dado também. Então, a forma que a gente organiza aqui, por exemplo, aqui são as imagens da ICON, e aqui a imagem de cada sujeito está dividida entre anatômica, funcional, de difusão. Então, isso faz com que outro pesquisador, né, utilizando essa mesma estrutura, que é o BIDS, consiga sempre, né, ver da mesma forma, né, sabe que está organizado dessa forma. E alguns pipelines necessitam dessa organização para fazer análises. Então, a gente tinha falado lá atrás que existem várias formas de se analisar a ressonância magnética, e uma das iniciativas que existe para fazer isso de forma mais robusta e mais reprodutível é o MRI Prep, que utiliza a organização no formato BIDS para fazer o pré-processamento de ressonância magnética funcional. Isso faz com que você tenha um pipeline sempre que você tenha uma reprodução que sempre aconteça a mesma coisa quando você está lidando com ressonância magnética funcional. Outra ferramenta importante é o GitHub, né? Você conseguiu passar os dados em plataformas abertas, seus dados, não, seus códigos em plataformas abertas para que outros investigadores tenham acesso. E também, por exemplo, fazer o data management de dados, por exemplo, usando o Data Led, que pode ser usado tanto para dados de neuroimagem, mas também dados em geral. E aqui a gente pode lidar com grandes datasets sem precisar fazer o download deles inteiros na nossa máquina. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer o download do Human Connectome Project, mas a gente consegue fazer um pré-processamento lá que não precisa baixar tudo. Então, o Data Led ele vem também nessa perspectiva de facilitar a obtenção de dados e reprodução dos dados, utilizando algumas ferramentas. O Docker também é uma coisa que a gente viu muito lá, a gente teve aulas e aulas sobre Docker,
que é como a gente é, containeriza, né? A gente deixa nossas variáveis de ambiente numa caixa, como se fosse, né, um container. Então, por exemplo, eu estou aqui usando o MacBook, a outra pessoa está usando o Windows, com o sistema operacional Windows, outros estão usando Linux. Tudo isso cria variáveis de ambiente diferentes. Então, se você vai fazer uma análise em neuroimagem, às vezes você está usando um software diferente, né, um sistema operacional diferente, vai criar resultados diferentes. Então, tem até um estudo, eu não coloquei ele aqui, mas que fala disso, né, que o simples fato de você usar sistemas operacionais diferentes criam resultados diferentes, né? Tem um efeito do sistema operacional. Então, aqui o Docker ele faz com que você armazene todas essas características dentro de um container e que você reproduzindo o resultado aqui ou em outro computador ou qualquer outro sistema operacional, você chegue nos mesmos resultados. Então, o Docker também vem aí para ajudar na reprodutibilidade dos dados. E aqui também falando sobre onde a gente pode armazenar os dados, aqui eu falei do OpenNeuro, então aqui é um lugar que a gente pode armazenar dados brutos, mas também às vezes alguns estudos não permitem isso, então a gente pode, de repente, colocar os mapas estatísticos de grupos em plataformas como o NeuroVault, ou também colocar coordenadas em plataformas como o NeuroSynth e o BrainMap para fazer meta-análises, né? Porque meta-análises são coisas bem importantes dentro da neurociências, porque a gente sabe que nem sempre os resultados convergem. Então, quando a gente faz upload, né, quando a gente colabora com meta-análises também, upando esses dados em plataformas abertas, a gente ajuda para que mais estudos consigam ser feitos para fazer análises mais gerais, mais holísticas, né? Então, um dos obstáculos que a gente pode pensar, né, do data sharing, por que a gente não compartilha sempre os dados, né? Bom, muitas vezes é porque a gente tem medo que publiquem na nossa frente, ou que descubram erros, ou mesmo que isso tome tempo e trabalho. Mas eu queria enfatizar que a disposição de compartilhar os dados está associada à força de evidência e à qualidade de dados e qualidade dos testes estatísticos que são realizados. Então, você está disposto a compartilhar os dados mostra que realmente os seus resultados estão chegando próximo à verdade. E, bom, estou chegando quase no final aqui, mas falando sobre a ciência aberta, né, sobre por que a gente faz data sharing, né, quais são as vantagens do data sharing, é maximizar a colaboração dos participantes de pesquisa. Então, quando o participante vai lá, ele vai ficar o tempo lá, ele vai doar o tempo dele para fazer parte da pesquisa. Esse tempo vai ser maximizado, então outras pesquisas podem ser feitas, né, não apenas uma. Melhora a reprodutibilidade e também financiadores e revistas podem exigir. Então, por exemplo, revistas de alto impacto, como a Nature, a Science, todas exigem que esses dados eles sejam abertos, que você compartilhe esses dados e os pipelines, né? E dentro disso tem um acrônimo aqui que é de data sharing, né, que é da ciência aberta, que é a necessidade de um FAIR, que os dados sejam encontráveis, acessíveis, interoperáveis, então outros investigadores podem também fazer essa mesma análise, e também que eles sejam reutilizáveis, que outros estudos consigam utilizar, seja em meta-análises ou refazer o pipeline. Além desses 4 fatores, também tem a questão do compliance, né, que é a observância das questões éticas e institucionais que governam aquele dado. Também a gente também tem que observar essas questões quando a gente vai pensar em data sharing. Bom, aí agora eu estou chegando no final, né? Eu refaço a pergunta, né? O que é ciência aberta para vocês? Eu espero que vocês tenham ido comigo nessa jornada e ter entendido que ciência aberta não é só você disponibilizar os dados. Ciência aberta vai desde da forma que você organiza seus dados, da forma que você reporta seus códigos, disponibiliza eles, para que a ciência seja reprodutível e que você chegue mais perto da verdade. Então, a ciência aberta nada mais é do que as melhores práticas científicas. Bom, eu cheguei aqui ao fim dessa minha explanação sobre o Neuro Academy, sobre minhas experiências internacionais. Aqui estão os meus contatos e estou aqui aberto a perguntas e também a complementações que vocês possam fazer aqui e contribuir para essa Einstein Connection. Muito obrigado a todos pela atenção.
Excelente, Arthur. Eu que agradeço, viu? Foi muito bom mesmo. A gente vai, então, passar a palavra para a doutora Patrícia e a seguir a Angelisa. E aí a gente faz as perguntas que eu acho que vocês três podem contribuir conjuntamente. Por favor, doutora Patrícia. Parabéns, Arthur, pela apresentação. Eu vou, antes de falar um pouco da minha experiência, eu vou complementar um pouquinho o que o Arthur falou, até para não perder o gancho, né? Assim, como orientadora, a gente vê a importância do próprio aluno ter a iniciativa de procurar congresso, de participar. Então, uma coisa que eu sempre oriento, né, quem está na pós-graduação, não espere seu orientador ficar implorando para você participar de congressos. Você, né, como está estudando a área, você sabe quais são os maiores congressos, então tem iniciativa própria de participar. E em termos de financiamento, a gente sabe que é complicado, existe possibilidade de travel grants, como o Arthur já mencionou. O seu próprio orientador, às vezes, tem algum grant disponível para financiar alguma viagem, ou que não seja viagem completa, mas a inscrição no congresso, né, que a gente sabe que mesmo no Brasil não está tão simples assim a gente participar de congresso, as bolsas às vezes não são suficientes para cobrir os custos. Então, essa acho que é uma oportunidade única, né? O Arthur mencionou diversas vantagens que a gente tem de fazer o networking, de ver coisas diferentes e de ter o nosso trabalho criticado por pessoas fora do grupo, que é muito importante a gente ter a visão de outras pessoas sobre o nosso trabalho. E, bom, então, acho que sobre a participação em congressos internacionais é extremamente importante, como o Arthur já mencionou, as diversas vantagens. Cursos também, cursos de curta duração, eles são bastante benéficos, e vários deles oferecem bolsas para jovens pesquisadores. Agora, sobre a parte de ciência compartilhada, a única coisa que eu tenho a dizer, assim, de tudo que o Arthur colocou, né, das vantagens e da importância da gente compartilhar dados, é que a gente aqui no Brasil ainda tem um entrave muito grande, né? Então, às vezes a pessoa que não tem a vivência de ter escrito o projeto, de ter lidado com o CEP, com o CONEP, não sabe das dificuldades da nossa legislação. Eu me reúno frequentemente com o CEP, com o pessoal da CONEP também, porque a gente às vezes quer colocar um projeto, a gente quer compartilhar dados, e tem muita trava na legislação brasileira. Então, tem gente que fica xingando o CONEP, não é o caso, a culpa não é da CONEP. A legislação brasileira dificulta bastante a gente compartilhar dados. Então, e mesmo tem questões tecnológicas aqui no Einstein, a gente está vendo cada vez mais isso de, às vezes, não poder compartilhar ou puxar dados ou enviar dados para um servidor externo. Então, todas essas coisas, antes de você desenhar seu estudo, você tem que ter em mente, conhecer muito bem a legislação do seu país. Na dúvida, né, senta com o pessoal do comitê de ética, discute de que forma que você pode desenvolver aquele projeto. E isso é bastante importante. Infelizmente, a tendência mundial é que a gente comece a trabalhar com grandes bancos. Isso está cada vez mais frequente, só que isso vai requerer uma mudança na nossa legislação, né, para a gente compartilhar uma série de dados que a gente gostaria e nem sempre é possível. Bom, não sei se alguém quer comentar alguma coisa nesse sentido. Oi, gente. Parabéns, Arthur. Eu fiquei com dúvida, assim, eu nunca participei, né, de um congresso internacional. Aí eu fiquei com dúvida, assim, a passagem, hospedagem, tudo é financiado pela bolsa? Como que funciona, assim? Se puder falar um pouquinho mais. Sim, isso depende de cada congresso. O que eu participei, que foi o congresso mesmo, que foi o Pan American Section, eles disponibilizaram a passagem e a hospedagem a gente tem que pagar por recursos próprios ou às vezes por recursos institucionais daqui do Brasil. E acho que você Mas ganha inscrição também, né, Arthur, se eu não me e também engano? ganhamos a inscrição. E essas inscrições geralmente são caras, né? Coisas de US$ 200. Então, para a gente, né, o preço do dólar realmente está muito caro. Então, a gente consegue, dependendo do congresso, a gente consegue os grants da passagem. O Neuro Academy, por exemplo, que Camila, você com certeza se encaixaria muito. Eles disponibilizam a passagem e também a hospedagem. Então, e também a alimentação. Então, assim, acaba sendo tudo, assim, né? A gente acaba indo pronto para
para fazer, né, só para estudar. Uma coisa importante, né, que eu tenho que mencionar que é um fato negativo, que geralmente acontece por reembolso. Então, geralmente você tem que ter recursos próprios para viajar, né, e depois acontece a recompensação desse dinheiro, mas acaba demorando um pouco. Então, é uma questão, sim, que às vezes é pagar no crédito e, enfim, né, tem todas essas questões que viajar internacionalmente acaba sendo bem custoso, mas você acaba revendo esse dinheiro mais para frente. Entendi, obrigada. De nada. Bom, eu vou falar que a gente já está meio adiantado no tempo, eu vou falar rapidamente. Eu tive duas experiências durante a minha pós-graduação, né, tanto durante o doutorado quanto pós-doutorado. Foram duas experiências bem diferentes, mas as duas foram ótimas. Uma foi acadêmica, totalmente acadêmica, e outra foi fazendo pós-doutorado em indústria, que eu acho que é uma oportunidade que também poucas pessoas olham. Mas a minha experiência de pós-doutorado, eu fiz um doutorado sanduíche pela Unifesp e pelo Albert Einstein College of Medicine. Naquela época era muito mais difícil a gente conseguir esse tipo de oportunidade. A gente estava nos primórdios da internet, digamos assim, então você tinha que, né, não era uma carta à mão, já existia e-mail, mas você tinha que ir atrás do seu orientador e eu tive a iniciativa, eu sabia que eu queria estudar aquilo, e eu falei, quem que é a maior autoridade no mundo? E fui atrás dessa pessoa, na época eu queria estudar genética de distonia. Praticamente não tinha muita linha de pesquisa em biologia molecular no Brasil. E aí eu me candidatei a trabalhar com a doutora Laurie Ozelius. Ela estava em Harvard na época. Demorou apenas 6 meses para responder ao meu e-mail, porque ela estava de mudança para o Albert Einstein College de Nova York, então o e-mail ficou meio perdido na caixa dela. Então, essa é uma dica, né? Não desistam se aquele seu orientador que você quer, com quem você quer trabalhar não responder de primeira, né? Tente novamente. E foi uma experiência muito boa. Eu fui como bolsista da CAPES, foi um doutorado sanduíche. A bolsa não era suficiente para custear para o custo de vida de Nova York, né? Uma bolsa. Então, você tem que ter uma provisão financeira ou conseguir, às vezes, talvez uma complementação, mas a CAPES nem sempre permite uma complementação. E muitas universidades, às vezes, oferecem subsídio, pode te dar um alojamento, né? Ou, às vezes, refeitório. Então, isso varia muito de lugar para lugar. A minha ideia era ir fazer meu projeto de doutorado, ficar 1 ano, que era a bolsa, e voltar para o Brasil. Mas eu terminei o meu trabalho de doutorado muito rapidamente, em poucos meses já estava tudo feito, escrevi minha tese em poucos meses. E ela perguntou se eu não gostaria de continuar, então eu acabei me envolvendo em mais 5 projetos. A CAPES autorizou que eu ficasse lá por mais tempo, né? No 2º ano não foi mais custeado pela CAPES. A CAPES falou, bom, desde que a gente não tenha que pagar nada, então você pode ficar aí. E foi uma oportunidade muito boa, porque eu me envolvi com vários projetos, a gente acabou fazendo a descoberta de um gene bem importante também relacionado às distonias, e eu acabei ficando por quase 4 anos lá. Mas deu tudo certo e até hoje eu mantenho colaborações com ela e com outros pesquisadores da área também. E só para arrematar, a experiência de pós-doutorado foi um pouco diferente, eu já estava aqui no Einstein no Brasil, já estava contratada como pesquisadora aqui na instituição, e surgiu a oportunidade de fazer, era um edital que foi lançado, era o PAC da Educação na época, isso acho que foi 2008, era uma iniciativa de uma empresa, a Roche, uma indústria farmacêutica, junto com o Ministério da Educação do Brasil. A gente concorria, eram 4 vagas, então a gente concorreu nesse edital e meu projeto foi selecionado para eu poder desenvolver dentro da indústria farmacêutica, que foi lá em Basel, na Suíça. A realidade é muito diferente, serviu para desmistificar muita coisa. Foi muito, assim, indústria farmacêutica. É muito bacana você fazer a pesquisa dentro da indústria farmacêutica, porque é muito dinheiro e é investimento de alto risco, tá? Então, são empresas que investem em perguntas, né, de alto risco que pode dar certo, pode não dar. Então, esse é o dia a dia da indústria farmacêutica. Eu sei que eu cheguei lá, o meu supervisor não era da área de neurociências especificamente, mas eu estava fazendo um trabalho na área de genômica. Ele perguntou, bom, esse é seu projeto, o que você precisa? Eu falei, preciso disso, disso, disso.
Em uma semana eu me reuni com 5 grupos de pesquisa lá dentro. Bom, cada um vai fazer uma coisa e, assim, em 9 meses o meu trabalho estava completo, né? Eu tinha ido lá para ficar 12 meses e, paralelamente, também fui me envolvendo em outras coisas. É muito interessante o ritmo de trabalho e o mais bacana é que você tem direito de errar, né? Porque aqui a gente, principalmente quem trabalha com ciência básica, os reagentes são super caros, tudo demora para chegar, a importação. Então, lá você delineia seu projeto, você, se não der certo, ok, você consegue rapidamente virar a chave e ir para outra direção. Então, eu acho que é uma experiência muito rica e acho que as pessoas, fica a minha dica aqui para as pessoas também procurarem, muitas vezes não tem doutorado, mas tem programas de treinamento dentro de indústria, programas de curto prazo, em que você vai lá e você aprende bastante, você está fazendo ciência no topo. E também tem bastante programa de pós-doutorado dentro de indústria também, que eu acho que para quem é da área, seja lá qual for a sua linha de pesquisa, mas se você mexe com ciência básica ou mesmo para ensaios clínicos, eu acho que vale muito a pena também, e são coisas que não são às vezes muito divulgadas, então é interessante você buscar no site dessas empresas essas vagas também de treinamento. Bom, em resumo é isso, né, para a gente não se alongar muito, para dar tempo da Josi falar, mas aí eu fico à disposição se vocês tiverem mais perguntas. Excelente. Joselisa, por favor. Bom, primeiro, obrigada aí pelo convite, obrigada, parabéns por essa live, nessa iniciativa da pós. Eu, como aluna egressa, sempre um prazer retomar, conversar aqui um pouquinho com vocês. É interessante como cada um tem uma vivência, né? Eu lembro, ouvindo aqui, né, a experiência da professora Patrícia, eu lembrei muito do meu doutorado, em que, na verdade, eu tentei por 2 vezes fazer doutorado sanduíche, infelizmente não consegui, mas isso não me abateu. Isso que eu queria trazer de experiência, né? Hoje eu faço pesquisa, estou contratada na instituição, conduzindo um projeto que é junto com o Ministério, em que a gente respira pesquisa, pesquisa aplicada, né? E então, para mim, se eu tivesse, sabe, caído nessa falácia de que, puxa, eu não consegui fazer sanduíche, claro que é uma experiência e tanto, e quem sabe um dia, né, faça um doutorado, um pós-doc fora, mas o fato de eu não ter conseguido naquela época a bolsa fez com que eu corresse atrás de alternativas. E muitas delas foram essas summer schools. Então, eu acabei indo para a Alemanha, para o Canadá, para Portugal, para sul da França, com travel grants, né? E também para Seattle, nesse Neuro Academy, né? Que o Arthur trouxe um pouquinho para vocês, que foi também um grande evento para mim. Eu aprendi muito, né? E trouxe muito do que eu hoje pratico de pesquisa, foi o que eu aprendi lá, esse pensamento, né, da ciência aberta, que hoje está bem mais sendo falado, e quando eu fui há 4 anos atrás ainda era uma coisa bem nova, né? Então, é legal ver, né, como que nós somos também disseminadores, né? Quando a gente volta de um evento como esse, de uma experiência internacional, eu acho que a gente, principalmente como pesquisador brasileiro, a gente tem mais ainda esse dever, né, de compartilhar não só com os nossos alunos, grupos de pesquisa, mas com todos, né? E eu me sinto agora que eu estou começando minha carreira, né, de pesquisadora, ainda sou uma jovem pesquisadora, né, aprendendo muito a cada dia, mas o que eu realmente costumo tentar trazer para todo mundo que me procura é justamente essa fala de não se deixa abater pelas dificuldades. Fazer pesquisa, fazer ciência é, por si só, um ato de coragem, né? A gente tem que ter muita resiliência em tudo que a gente faz, seja aqui no Brasil ou fora, mas quando a gente busca, né, essas oportunidades, muitas vezes bate uma insegurança, aquela síndrome do impostor, famosa síndrome do impostor, né, que a gente pensa, puxa, mas eu acho que eu não tenho um trabalho tão relevante assim, ou então, eu não falo inglês tão bem, tecnicamente eu não vou, a concorrência é grande, né? Então, eu apliquei para muitas escolas, apliquei para vários travel grants, recebi muitas negativas, não foi assim, de início, eu lembro que eu fiquei pelo menos os 2 primeiros anos escrevendo muita carta de intenção, né? Inclusive, isso é algo que eu recomendo que vocês pratiquem, porque existe um aprendizado também de você se inscrever, né? Muitas vezes você tem que escrever uma carta dizendo por que você quer, qual a sua motivação, o que você busca para a sua carreira, o que você pretende trazer de volta quando você, né, voltar para o Brasil.
Então, isso tudo a gente vai aprendendo on the go, né? Você vai testando, errando, e a cada interação você entende melhor o processo. E aí, depois que eu peguei o jeito, comecei a ter sorte. Depois que eu fui no primeiro evento, as portas foram se abrindo, né? E muito do que foi dito aqui também eu compartilho, que esses networkings, eles permanecem, né? E hoje, esse protagonismo da nossa carreira, e isso até é engraçado, porque no Einstein se fala muito isso até para os contratados, né? Não só cientistas, né? Que você é o dono da sua carreira, você é o protagonista, você que tem que correr atrás. E isso na ciência, eu acho que tem sido um paradigma cada vez mais. Eu vejo que nós, cientistas, independente se vocês estão na informação, né? Na verdade, a gente segue informação para sempre, né? Ainda me sinto também em informação. Até hoje, eu sinto que eu preciso eu desbravar, eu procurar as alternativas, seja recorrendo às sociedades, às organizações de neurociência, de neuroimagem. Eu até coloquei algumas aí no chat, depois também deixo aí meu contato, vou colocar aqui no chat para quem quiser, porventura, bater um papo comigo também, né? Eu tenho bastante indicação além dessas. A gente tem que correr atrás e também agora, com esse momento mais remoto, né? Eu acho que as oportunidades se multiplicaram. Você não precisa necessariamente, muitas vezes, alguns colegas eram, por exemplo, mulheres que eram mães, não poderiam fazer um sanduíche fora naquele momento, mas hoje você pode procurar um pesquisador que tem a mesma área sua e dizer que você tem interesse de participar de uma reunião ou outra, né? Muitas vezes existem lunch learnings que você pode participar também de maneira híbrida. E em neuroimagem, a gente realmente tem que procurar, muitas vezes, escrever em fórum, contactar os especialistas e se lançar, né? A gente nunca tem as respostas sozinho. Então, é uma área bem de cooperação, né? A gente precisa, de fato, até esse Open Science, além do data sharing, acho que tem o knowledge sharing, né? Você tem que compartilhar o seu conhecimento o tempo todo. Então, mesmo hoje, estando no Brasil, atuando no projeto brasileiro para o Ministério da Saúde, e a gente tem no projeto diversos parceiros internacionais com quem a gente faz frequentemente reuniões. E, enfim, então tem tudo isso, e para também deixar alguns minutinhos de discussão, só queria dizer também que mesmo no Brasil existem escolas internacionais, né? Eu participei de uma na UFRJ, que era uma escola brasileira-alemã. Então vieram vários pesquisadores alemães, foi muito interessante sobre parte evolutiva do cérebro, e também participei de uma na URGS, lá no Rio Grande do Sul, que foi uma vivência internacional, com pesquisadores de renome americanos. Então, fiquem atentos que não só preciso, sabe, pegar um avião, não é isso que vai fazer essa experiência ser necessariamente a melhor de todas, né? Você pode ter uma vivência internacional, até mesmo aqui no Einstein, né? Eu lembro que durante minha formação, no doutorado, a gente teve vários eventos com presenças internacionais, da Case Western, da faculdade ali de Israel, enfim, tem vários eventos e oportunidades, sejam remotos, virtuais ou presenciais, que a gente pode e deve correr atrás e se lançar. Então, acho que. E de resto, eu só queria parabenizar o Arthur, porque sou suspeita a dizer, né? Mas o Arthur, para mim, é essa representação da pessoa que se joga, né? Esse protagonista que está levando. Ele vai atrás, né? Corre atrás e por isso está colhendo os louros, né? Parabéns. Obrigado, Josi. A Josi, só queria fazer uma propaganda aqui. Ela que me falou do Neuro Academy, né? Porque ela tinha participado. E ela me incentivou a me inscrever. E eu tava com essa sabotagem aqui, né? Ah, não, é muito concorrido, eu não vou conseguir. E me submeti e deu certo, né? Aconteceu. Então, é tentar se jogar um pouco mesmo, porque vale a pena. Não se subestimar, né? Que É, a gente que é brasileiro fica, será, né? verdade. Não, excelente, viu? Parabéns a vocês três, ao Arthur, né? Mas também as orientadoras do Arthur, né? Ele teve a sorte de ter duas excelentes orientadoras. Então, eu gostei de tudo que vocês falaram, vocês abordaram muito bem esse Einstein Connection. Cada Einstein Connection um é diferente do outro, e vocês conseguiram também
mesmo não tendo visto as outras edições, ficou muito legal, bem agradável, assim, a condução que vocês fizeram. O que a doutora Patrícia falou é verdade, né? O aluno tem que ter autonomia, mas além da autonomia do aluno, tudo isso que aconteceu com ele, ele acabou de falar da questão, né? De o quanto que vocês influenciaram também para que ele fosse atrás desses congressos, os travel grants. Então, isso também é importante, né? A boa influência que o mentor faz nos alunos. Eu também só acabei estudando fora, claro que também tem muito da iniciativa pessoal, mas por conta dos meus mentores, né? Pelas experiências passadas que eles tiveram de estudarem e também do ambiente que a gente acaba vivendo, né? Então, a Patrícia, né, ela fez na Unifesp, eu também fiz. Então, na minha área, infectologia, vários docentes tiveram experiências fora, né? Então, isso vai contagiando o ambiente. Vocês estão contagiando o ambiente aí do Albert Einstein, né? Tô vendo aí a Patrícia tá no prédio novo, tá super bonito. Vocês acabam contagiando, porque esse ambiente precisa de pessoas altamente qualificadas como vocês, né? Então, parabéns mesmo. Então, eu queria abrir para as perguntas. Vocês podem fazer perguntas para vocês mesmos, se quiserem, ou o público. Eu vi que a Joselise escreveu, né, para quem se interessar, conduzir pesquisas em neurociências, neuroimagem, sugiro acompanhar os eventos das seguintes organizações. Ela colocou, então quem quiser também, está aí a dica da Joselise. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, se vocês permitirem. Eu gostei quando o Arthur falou no começo, assim, sobre neurociências, né? Qual que seria o papel, então, divulgação e visibilidade para os trabalhos, certo? E hoje em dia, cada vez mais as revistas, elas buscam atrair a atenção do leitor, e é claro que as revistas, elas querem aumentar o seu fator de impacto. Uma coisa que tem que me chamar a atenção é que as revistas, elas têm pedido muito aquele visual abstract. Até fui ler sobre o visual abstract. Tem muita ciência por trás disso, né? Como montar um visual abstract. E vocês, neurocientistas, como é que vocês veem isso? Como que vocês fazem para divulgar o trabalho? Qual seria a dica que vocês dariam para nós? E a minha segunda pergunta, eu vejo que esses visual abstracts, eles são integrados nessas mídias digitais, então Twitter, por exemplo. Então fica aquela coisa assim, o editor da revista ele já twitta, vejam esse artigo, ele coloca o visual abstract e um fica tweetando o outro, e aí um dos coautores que eu participei de uma revista falou, olha, twitta esse negócio porque as portas vão se abrir para você na revista tal. Tá bom, tuitei, não aconteceu nada, mas quem sabe no futuro isso aconteça. Então eu queria saber a opinião de vocês em relação a essas duas perguntas. O Visual Abstracts e mídias digitais com relação às publicações em revistas internacionais. Eu posso... Alguém quer falar? Eu posso. Eu acho que, assim, sem dúvida, hoje a informação é muito visual e muito rápida, então a gente precisa estar no formato digital, e os video abstracts vieram contribuir nesse sentido. Tem o lado ruim também, né, porque que nem a gente fala, bom, ler trabalho científico não é ler só o resumo, né? Então fica às vezes aquela coisa superficial, ou a informação é propagada de uma forma, a interpretação da informação é propagada de uma forma errada, principalmente se for numa mídia leiga, né? Mas eu acho que é uma coisa que está aí, é uma coisa que veio para ficar, e eu acho que sem dúvida é um chamariz, e te expõe, né? Expõe o seu trabalho, mas exponha tudo quanto é tipo de... tem as vantagens, né, de expor a comunidade científica, então aquelas pessoas vão te procurar e vão se aprofundar mais na tua linha de pesquisa, e pode também ajudar a desenvolver um networking. E tem o trabalho que, às vezes, aquela informação pode ficar não tão bem interpretada assim. Mas, sem dúvida, acho que é uma coisa que se espalhou, está ajudando bastante na divulgação do trabalho e veio para ficar. Essa é a minha visão. Me contempla muito a visão da Patrícia.
Eu acho que todo cientista, de certa forma, vai acabar tendo que chegar a entender comunicação científica, né? Porque a gente também não pode só fazer ciência para os cientistas, a gente, claro, tem que ser rigoroso nas nossas inscrições, mas a gente tem que também abrir para o público, né? A gente tem que fazer com que aquela ciência seja vista. E às vezes quem vai ler de primeira, às vezes não vai ser um especialista, né? Vai ser, às vezes quem vai conseguir pensar numa forma de aplicar aquela ciência pode ser uma pessoa leiga. Então, a comunicação científica, ela é muito importante. Eu acho que a gente tem sempre ter essa visão de como a gente vai expor nossos resultados, né? Porque a gente está fazendo, a gente está, de certa forma, mostrando nosso trabalho, né? Então a gente tem que também pensar em todos esses fatores. Eu acho que quando a gente fala de neurociência, a gente vê disseminado aí vários perfis e que são, tem alguns, dá para separar o joio do trigo, né? Principalmente alguns que são feitos até por neurocientistas mesmos, como o Arthur tem um exemplo, né? Que é um grupo do Instagram, você devia divulgar. É um grupo incrível. Eu mesma não ligo muito para Instagram, mas eu sigo, gosto muito do material que eles criam. São alunos da pós-graduação, certo, Arthur? Sim, inclusive uma das organizadoras está aqui, a Érica Cássia. Aí, ó, É, viu? A gente a tem um gente, exemplo incrível aqui para contar. Mas a gente sabe que tem também o outro lado da questão, que são os neuromitos, né? Neurociência é um assunto muito midiático, né? E é muito fácil você ter pessoas que até se auto-intitulam neurocientistas, porque fizeram um cursinho qualquer, e fala besteira, né? Marqueteiros, assim, né? É o Então, quântico da moda, né? Porque neuroquântico, coach agora é o neuroquântico. quântico, é o neurocientista. Então, acho que a gente tem sim, o cientista tem que talvez sair um pouquinho da zona de conforto, né? Eu mesma, ano passado, me inscrevi num curso que foi, agora não vou me lembrar de qual faculdade federal, não sei se é de Santa Catarina, mas que era curso de Instagram para cientistas, como disseminar o seu conhecimento, né? Então, achei super, eu mesma estou procurando também, a gente tem feito lives, né, Arthur? Até nosso grupo de pesquisa faz também, nesse sentido de sempre a gente também tem que aprender como converter, né, o que a gente faz, porque neuroimagem, por exemplo, é uma coisa que é muito midiático, mas ao mesmo tempo levar esses pormenores, né, os vieses da neuroimagem para o público leigo é um desafio, né? Então, muito importante, interessante sua pergunta, viu, Alexandre? Eu acho que isso que a Josi comentou a gente precisa ocupar esse espaço, porque a gente vê que é um espaço que está sendo ocupado por pessoas que não têm tanto conhecimento assim, muita gente passando informação errada. Então, eu também não sou muito afeito, né, a ficar me expondo em vídeo, mas não tem jeito, a gente tem que se expor para poder divulgar a boa ciência, sim. Então, a gente vai ter que ocupar esse espaço. Obrigado. Eu acabei de anotar aqui, é o Instagram Neuroscience Network. Vou começar a acompanhar também. Mais alguma pergunta? perfeito. Não? Olha, a gente está chegando no adiantado da hora, falta um minuto, mas eu queria fazer uma última pergunta, se vocês me permitirem. Pelo currículo de vocês, maravilhoso, e a Joselisa, né, trabalhando com inteligência artificial, grande base de dados, né, o Arthur deixou isso muito bem claro aí no Open Science e todas as bases que ele colocou também como dicas de acesso. Eu queria saber para o aluno que está assistindo, né, ou o docente que queira trabalhar com isso, qual que seria a linguagem computacional que vocês recomendariam? Aprender o R, o Nosso, Python? Python, né? Sei que acho que é mais. o Python, o Python. Python ele está em tudo. Hoje em dia é uma linguagem que tá, assim, especialmente todos os dados, né, e também neuroimagem estão sendo feitos pacotes, né, para Python, para inteligência artificial, para neuroimagem. Então, assim, eu recomendaria, se fosse, né, começar uma linguagem hoje, seria Python. Eu, infelizmente, comecei outras linguagens, né, tive que fazer esse trabalho de tradução. É claro que é mais rápido, né, quando você aprende, você vai traduzindo, mas se fosse para começar uma língua hoje, eu aprenderia Python, de Eu fato. corroboro aí com o Python, mas eu só queria também trazer um ponto que muita gente, quando pensa em inteligência artificial, fica nessa
expectativa de, puxa, eu vou virar programador. E, na verdade, a gente vê na prática, no nosso projeto, né, Arthur, do PROAD, o quanto, na verdade, a gente necessita também de diversas perspectivas e conhecimentos. Então, temos médicos, especialistas naquele assunto, enfim, diversos atores que não são só da ciência de dados. Então, não se inibam porque vocês não ainda conhecem Python, não têm nenhuma noção muito grande de programação em si. Existem vários eventos como hackathons que vocês podem participar para entender bem como que funciona. E, inclusive, o Einstein, né? A gente teve, ano passado, o Einstein Frontiers, que foi um evento que propiciou essa colaboração, né, multidisciplinar. Então, é uma dica também. Excelente. Você quer falar alguma coisa, doutora Patrícia? Não. E agora que você falou do Python, que é a dica, e como é que esse aluno ele poderia ir atrás do Python? Dentro do Einstein, então, tem curso para eles fazerem? Tem muita coisa online gratuita, né? Online. Então, é uma linguagem muito disseminada, acho que facilmente acha curso na internet, ou cursos de baixo custo também. Eu Existe mesmo, no Coursera, né, Arthur? Aquele eu ia que falar, é ótimo. eu mesmo fiz esse curso do Coursera, que é Começando a Aprender com Python. Então é bem introdutório, é ótimo para quem está começando. Então vai desde o zero de programação até níveis mais avançados. Então, e também no Coursera você consegue printear uma bolsa, né? Você consegue que seja gratuito, mas você tem que fazer uma requisição, você tem que explicar por que você quer fazer esse curso. Mas geralmente as pessoas conseguem, então E se você não quer o certificado, você faz o curso gratuito mesmo. Aqui tem algumas restrições, por exemplo, as provas, né? Você não consegue enviar as tarefas, mas acho que já é um bom começo. com Isso aí, o certeza. Coursera é uma ótima dica, né? A Udemy também tem cursos com baixíssimo custo, R$ 30, você paga um curso. Sim. Olha, pessoal, excelente. Eu gostei muito, vocês preencheram todas as nossas expectativas. Foi muito bom mesmo. Parabéns aí, muito obrigado, viu? Então, assim, a gente vai finalizar, tá? Só queria agradecer mesmo a participação do Arthur, Joselisa, da doutora Patrícia. Foi muito bom. Se houver alguma pergunta, a gente sempre tenta responder, né? Eu, a Jaciele, mas se a gente não conseguir responder, a gente encaminha por e-mail para vocês nos ajudarem, tá bom? Tá Muito ótimo, obrigado obrigada mesmo, pela viu? oportunidade. Eu que Muito obrigado, agradeço. Alexandre, pela Nós que oportunidade. agradecemos. E a Abração. Até uma pós-graduação próxima. também. Obrigado. Obrigada a você, Jaciel.